Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo falando também para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aqui para vocês dica para estagiários, 5 dicas para estagiários iniciantes de programação. Eu trouxe aqui principalmente pensando na galera que entrou agora na minha empresa, entrou vários estagiários ali, e eu achei interessante essa interação, né? Um dia a gente foi estagiário e agora tem gente que, claro, começou como júnior, mas acho que 80% da galera começou como estagiário aí. E é muito interessante ter esse contato inverso, né? Você está auxiliando a galera estagiária e assim, você tá dando esse auxílio, você acaba pegando algumas dicas, né, que você dá. E esses dias eu dei algumas dicas assim pra galera. E eu queria passar aqui pra vocês. Algumas dicas, claro, não dei exatamente porque é um negócio mais um pouco mais interpessoal, mas dicas no geral, né? E uma dica prática aqui de cara, tá, que eu posso estar dando para vocês é sempre recompilar o projeto, tá? Seja você está utilizando o Visual Studio Code ou o Visual Studio normal. O Visual Studio ele precisa que você recompile o projeto, principalmente quando você usa .NET, né, ou qualquer outro tipo de serviço que ele não tem uma compilação em tempo real igual o VS Code. O VS Code você pode simplesmente ir ali no terminal e ele vai estar te acusando vários erros, né? Aparecem meio que mini notificações, como a gente já está acostumado ali a ver nas conversas do WhatsApp, por exemplo. Então você consegue ver ali clicando e resolvendo. E sempre que você der um Ctrl S para salvar essas alterações, ver se dá algum erro, ele recompila automaticamente, né? Então quando você sobe aquele código para correção e ele não tem nenhum erro ali, ele pode ter até erro de código, de regra de negócio, que é normal para quem está começando naquela empresa, né? Principalmente um estagiário, uma pessoa iniciante. Então você pelo menos não ter erro de compilação te dá uma noção melhor do que você está fazendo, tá? Então é importante fazer isso, certo? É um hábito muito saudável, é uma detecção precoce, você não perde tempo ali alguém te explicando isso. Claro que geralmente a pessoa vai te explicar 2 a 3 vezes para você pegar no máximo aí é, 4 vezes, mas no geral é algo que você pega mais simples, mas você já chega na empresa fazendo isso, mostra um diferencial, né? E é importante você mostrar um diferencial desde o começo aí, para garantir que você tenha uma boa caminhada e uma boa evolução e a galera te olhe com olhos melhores. A segunda coisa é sempre tirar a dúvida, né? Não ficar segurando dúvida, porque aquela galera que tá ali, geralmente é uma galera que começou do zero, é muito difícil você ver alguém da área de tecnologia, principalmente em um software muito complexo, com várias regras, que não queira ensinar, porque aquela pessoa ganha uma vantagem muito grande, que você vai ser um futuro braço muito importante para a empresa, porque ela hoje em dia consegue enxergar uma evolução, né, das pessoas, assim como ela evoluiu. Você também pode estar evoluindo e ela vai com certeza poder te ajudar. Claro que tem casos que as pessoas são mais ríspidas, mas com certeza tem pessoas boas na sua empresa que vão te ajudar, tá? Principalmente no modelo de squad, né? Então, assim, sempre tirar dúvida e sempre guardar, né? A forma que você tira dúvidas é muito importante. Você pedir para gravar reunião é muito bom, tá? É uma dica que eu dei para o estagiário. É sempre bom você gravar reunião, principalmente no começo, onde você às vezes tem muita regra para você tá absorvendo, você absorve uma regra e pode acabar esquecendo outra. É mais difícil, mas geralmente acontece muito de você esquecer por estar aprendendo coisas novas, tá? Então, assim, você evitar erros bobos como é, aprender uma coisa, achar que já sabe e não querer tirar dúvida. Aí você vai lá, faz e acaba errando. Então, você tirar 2 a 3 vezes ali é até normal, tá? Então, se tirar 2 vezes ali uma mesma dúvida não tem problema. Às vezes é melhor do que ficar com aquilo, empurrar com a barriga e você precisar daquele conhecimento algum dia, aquela pessoa não está mais na empresa, por exemplo, ou não está mais na sua squad, algo nesse sentido que você não tem mais acesso a ela. Tá? Geralmente até quando está no squad dá até para acessar, não tem muito esse problema. Mas às vezes as pessoas estão muito ocupadas e é bom você otimizar seu tempo tirando essas dúvidas, beleza? Outra coisa, sempre fazer o mínimo de clean code, tá? Isso aqui é bem interessante e entra muito no quesito de você
também recompilar o projeto, né? Porque quando você entrega o mínimo de clean code, por exemplo, algumas funções que geralmente elas poderiam estar sendo executadas de forma mais otimizada, você pode acabar colocando tudo dentro de um for each, por exemplo. Você tem que tirar as coisas que dá para tirar do for each. Uma situação que pode acontecer, você colocar um save de informações do banco de dados, ou seja, você dá uma ordem de banco de dados para salvar informações que você alterou de algumas tabelas dentro de um for each. Você tirar isso do for each é importante. Tem gente que não tem essa noção ainda e é normal você que está começando como estagiário, tá? A galera pode pensar que isso é muito besta, mas é importante você, às vezes, até entender pela nomenclatura o que aquela função quer dizer, tá? Até talvez, sei lá, botar na inteligência artificial pelo menos o nome da função para ela te dar um norte do que aquela função faz, para você não ficar colocando várias funções desnecessárias dentro do for each, por exemplo, salvamento de banco, ele tem que acontecer depois de um for each, onde você alterou algumas linhas daquela tabela, né, dentro de um for each, por exemplo. Então, você às vezes até utilizar inteligência artificial para entender como é que você pode estar fazendo um clean code melhor, tá? Você não é legal você dar um Ctrl C, Ctrl V, mas perguntar para o chat GPT como é que ele faria aquilo de uma forma mais performática. Isso é bem interessante. Não é legal você dar um Ctrl C, Ctrl V por questão de segurança mesmo, tá? Mas você sempre, né, tá procurando ali a melhor forma de estar fazendo o seu código com eficiência. Você está consumindo um conteúdo de clean code ali e principalmente algoritmo é legal para você trazer uma eficiência para o seu código e você não vai trazer uma eficiência máxima, tá? Claro que você está conhecendo as regras, você tem que trazer apenas uma eficiência mínima de clean code, né? O mínimo. Como por exemplo, eu citei algo muito básico aqui, que é um for each. A galera erra muitas vezes em pegar uma variável que vai ser usada em várias pontas do código e colocar em vários pontos, sabe? Então, assim, tipo, em vez de você isolar numa variável e usar em vários pontos, você coloca uma informação em vez de isolar numa variável, tá? Então, tudo que você for usar em vários locais ali daquela função, por exemplo, você coloca numa variável só, tá? Isso acontece bastante. Então, por exemplo, você vai usar um e-mail, uma informação de e-mail que está dentro de um objeto. Então, por exemplo, objeto.email. Você vai usar aquela informação em várias partes do código. Em vez de você replicar em várias partes, você coloca dentro de uma variável e usa a variável várias vezes, né? Isso é algo legal. E aqui, desde o princípio, é importante você fazer e encontrar pessoas que tenham relações sólidas, né? Então, você está criando essa relação com essas pessoas e interagindo bastante ali, não só no lado de parte técnica, né, de programação em si. No momento que tu estiver tirando uma dúvida ali, é bom descontrair às vezes, tá? É bem importante fazer isso, porque você acaba conquistando aquela pessoa. E quando você estiver tendo aquela relação, sempre é importante você trazer no sentido de que você quer resolver os problemas e que você quer entender como é que aquilo funciona, tá? E a partir disso aí você vai, né, tentando conhecer melhor a pessoa, entender quais são os gostos dela, que assim, quando ela for te ajudar, não vai ser só aquele momento que ela se ocupa, né? Vai ser um momento, às vezes até de descontração e um aprendizado mais divertido. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu trabalho com ela há um bom tempo, que veio pra minha squad ali, quando eu estava de estagiário para CLT, e até hoje a gente tem uma relação muito boa e isso fortalece muito bem os testes dos itens. Por exemplo, é uma pessoa que é QA, então ela faz os testes dos meus itens e a gente tem uma relação de identificar bugs nos itens que eu desenvolvo, né, que ela vai testar. E, né, tá desenvolvendo aquilo em conjunto mesmo, não tipo, se vira aí, você vai testar e se vira, entendeu? Não, realmente tem uma relação interessante de você chegar ali, vai ser assim assim, é importante você testar isso e isso. Então, assim, você acaba sendo uma relação interessante ali para tá rodando aquela engrenagem da sua squad, daquela parte da empresa. E sempre buscar tornar o trabalho repetitivo. Isso aqui é meio contraditório,
Mas o que eu quero dizer aqui? É sempre você buscar entender os padrões do seu trabalho, porque, claro, programação não é um padrão, principalmente quando se trata de bugs, resolução de problemas, regras de negócio, que sempre vão ter novas coisas para você entender e ter sua adaptabilidade. Mas você tem que principalmente entender quais são os padrões de arquitetura que sua empresa segue, estudar eles, os padrões de infra também, de infraestrutura, para entender qual ambiente. O que é um ambiente? É um computador na nuvem que roda um software para você estar testando alguma coisa ou para o cliente estar acessando. Geralmente essas duas coisas são separadas, tá? Ou um ambiente é feito para o cliente mexer, ou é um ambiente de teste para o cliente testar alguma coisa, ou é um ambiente de teste interno para desenvolver uma nova funcionalidade, por exemplo, tá? Esses três cenários são mais comuns. Ou às vezes tem empresa que tem tudo em produção mesmo, eu acredito que pelo menos dois ambientes as empresas têm que ter, né? Então você ter noção dessa estrutura, buscar entender os padrões de organização de pastas da sua empresa, organização de informação, onde fica cada coisa. Ah, então aqui nesse site eu vou acessar as configurações e armazenamentos de arquivos. Ah, o banco de dados é um SQL Server e eu acesso dessa forma, tem essa estrutura de tabelas. Então você pegar os padrões de tabelas e isso você pega com o tempo, tá? Não tem muito o que fazer, você tem que aguardar você digerir essas informações. Mas sempre buscar. Hoje em dia eu tenho já alcancei um ponto que tipo é mais uma repetição de trabalho. Claro que 50% das vezes são coisas que inesperadas que a gente tem que fazer, mas eu já sei a estrutura, eu já sei o padrão. Então muitas coisas já são um pouco mais repetitivas para mim, diferente de quem já está entrando agora, né? Mas é importante você chegar nesse nível de entender qual é o padrão daquilo para você simplesmente reproduzir. E claro que, consequentemente, você economiza o tempo, né, de entender aquilo para se tornar repetitivo. Por exemplo, criar uma estrutura de CQRS, né, que é tipo uma estrutura onde você cria comandos e queries, onde é muito comum em .NET, tá? Onde eu mexo muito com isso. E eu tenho já a noção que a estrutura de um CQRS é um handler, que é onde eu vou de fato colocar a função, uma validação, um arquivo de representação de quais informações eu tenho que passar, talvez um DTO, né, que é uma forma de você transacionar objetos que têm informações momentâneas e não precisam ser geradas em bancos de dados, tá? Então você tem que buscar isso, beleza? E a conclusão? A conclusão basicamente é um apanhado disso tudo, tá? Entenda os padrões da sua empresa, padrão de nomenclatura de branch, padroniza tudo isso na sua cabeça, anota tudo no começo, grava as reuniões e recompila os projetos, né, que você estiver fazendo alguma alteração na branch. O clean code mínimo ali, você não precisa entregar um clean code máximo, até porque não tem como você estar entendendo aquilo ainda. E ter umas boas relações com as pessoas que você precisa. Cara, um por favor, um obrigado, um licença, desculpa atrapalhar. Um licença, desculpa atrapalhar, você desmonta a pessoa que estiver estressada. Ela poderia apontar o estresse para você de alguma forma mínima. Claro que ninguém vai apontar um estresse absurdo para alguém que está trabalhando na empresa, porque você pode ser demitido, né? Se você falar, xingar a pessoa de alguma forma, né? Ali, estressar muito, assim, você pode ser demitido, né? Se você fizer isso várias vezes com várias pessoas. Então, mas você chegar a pessoa e falar desculpa atrapalhar, aí ela desarma, ela não vai focar o estresse em você, ela vai simplesmente querer entender o que você está querendo fazer ali pra, né, te ajudar de forma mais rápida possível. Mas sempre tendo vocabulário, por favor, obrigado e desculpa atrapalhar. O desculpa atrapalhar não é tão necessário, né? Você usa isso às vezes, quando você percebe que a pessoa pode estar muito ocupada, mas um por favor e obrigado salva muito, tá? E talvez você seja até referência disso, porque muita gente não fala, por favor, obrigado, tudo bem, como você está. Tem gente que nem fala isso, chega, ei, tava precisando disso, disso e disso. Aí não é legal, tá? Se você não tem isso, é bom trabalhar essa questão. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e muito obrigado por acompanhar até aqui.